Bom, vários outros assuntos. Quero chamar a atenção também por um evento que aconteceu em várias localidades do país, mas o nosso destaque aqui para São Paulo, liderados por Nicolas Ferreira, milhares de pessoas, de participantes, vieram às principais ruas e avenidas de capitais para participar do ato Acorda Brasil, em São Paulo principalmente, mas em outras 7 capitais. Além do deputado Nicolas Ferreira e do senador Flávio Bolsonaro, outros políticos discursaram a favor do perdão aos condenados pelo 8 de janeiro. Eles pediram uma investigação mais profunda no caso do Banco Master e também pediram o fim dos abusos e também das arbitrariedades. Quem está acompanhando essas movimentações trouxe, inclusive, no dia de ontem, várias informações a respeito dessas manifestações. O repórter Misael Mainetti chega ao vivo, vai trazer tudo aquilo que ele acompanhou e pôde perceber no dia de ontem na Avenida Paulista. Bem-vindo, Misa. Boa noite. Oi, Caniato. Muito boa noite para você, para quem acompanha os Pingos nos Is. Ontem, todas as correntes de direita, as correntes conservadoras e bolsonaristas estiveram, de alguma maneira, representadas na Avenida Paulista e em várias capitais do mundo nesse... Me ouve ainda, Caniato? Perfeitamente. Um som cristalino, Dolby Stereo. Vai lá. Perdão, pensei que tinha alguma interferência. Voltando ao assunto, ontem, além destes motivos em relação a essa manifestação promovida por Nicolas Ferreira, a gente viu que todas as correntes de direita, conservadoras ou bolsonaristas, elas estiveram ali representadas de alguma forma, não só na Avenida Paulista, mas em várias partes do Brasil. Especificamente na Avenida Paulista, virou uma agenda de Flávio Bolsonaro. A expectativa em relação à chegada do senador e candidato à presidência da República era muito aguardada e comentada por vários parlamentares. Eu entrevistei o pré-candidato à presidência que estava ali no trio elétrico. Ele disse que está muito otimista depois das últimas pesquisas que colocaram ele e Lula no empate técnico em relação à intenção de voto. Também falou que sabe muito bem que a maioria do eleitorado bolsonarista queria o pai dele, Jair Bolsonaro, mas que pelas circunstâncias ele foi o escolhido. Acompanhe a declaração de Flávio Bolsonaro. Bom, estou muito emocionado até de estar com tanta gente aqui na Paulista. Mais uma vez o povo mostrando como é que acredita nesse projeto de Brasil que a gente está propondo. Muita gente aqui gostaria que estivesse no meu lugar, Jair Messias Bolsonaro, eu também. Mas as circunstâncias levaram a eu ser colocado como pré-candidato. Eu tenho certeza que eu vou honrar muito, não apenas o meu pai, mas a confiança de todo mundo, para oferecer ao Brasil um projeto de país, junto com pessoas muito qualificadas, experientes, e que têm o mesmo sentimento que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Hoje é mais um ato de protesto, um grito de indignação com essa crise moral que o Brasil está atravessando, com tanto desmando, tanta roubalheira, tanto autoritarismo, tanta perseguição. Então a gente tem a grande responsabilidade aqui hoje, eu espero corresponder às expectativas. Portanto, a declaração de Flávio Bolsonaro, ele que é senador pelo PL do Rio de Janeiro, críticas ao governo Lula, críticas também ao Supremo Tribunal Federal. Conversei ontem também com Valdemar Costa Neto, ele que é líder do PL, o Partido Liberal, e ele disse o seguinte, que ainda existe a insistência de Flávio Bolsonaro tentar sair sozinho versus o presidente Lula já no primeiro turno. Para isso, Flávio Bolsonaro e Valdemar Costa Neto devem conversar a partir deste mês com os outros pré-candidatos à presidência da República, mas acho difícil isso acontecer. Ontem também conversei com Ronaldo Caiado, ele que é agora do PSD, pré-candidato à presidência da República, e Gilberto Kassab ainda não bateu o martelo em quem ele vai escolher, se vai ser Ratinho Júnior, Caiado ou Eduardo Leite, mas Caiado diz que ele vai tentar a presidência da República, que ele não vai abrir mão disso, embora ele apoie
o Flávio Bolsonaro, ele falou que no começo para ele tem que ser igual à eleição no Chile, sai todo mundo e aí no segundo turno a direita se une para apoiar um só candidato. Ele prefere dessa maneira. Então, o convencimento em cima dos outros possíveis pré-candidatos vai ser uma missão difícil. Caniato, esse é um pouquinho do resumo, tem muito bate-papo, muita conversa lá, que a gente, enfim, acabou entrevistando mais parlamentares, né? A gente vai trazendo aí na programação da Jovem Pan. Caniato? Sem dúvida, os destaques do Misael Manetti esteve na Avenida Paulista, conversou com várias lideranças, enfim, esse resumo, as boas informações trazidas aqui em Os Pingos nos Is. Valeu, Misa, bom trabalho para você, a gente vai trazer também as análises com os nossos comentaristas. Vou começar com o Bruno Musa. Você, Bruno, uma reunião, essa manifestação aqui, pelo menos na Avenida Paulista, reuniu um número expressivo de pessoas e o mote desse encontro: Acorda Brasil. Enfim, dá para a gente entender como o início de um processo de união da direita, porque naturalmente já se menciona e já se fala sobre o processo eleitoral, né? E as figuras importantes que acabam se destacando estavam lá, nesse carro, ali em cima do palco. Eu acho que sim, vai na linha do que eu venho falando aqui há algum tempo. No meu entender, as principais lideranças parecem ter entendido da importância de, mesmo que tenham divergências ou brigas internas, que façam dentro de casa, a quatro paredes e não da boca para fora, porque a estratégia agora é realmente mudar o rumo do país. Isso não tem a ver com o nome A, B ou C, tem a ver com a retirada de uma mentalidade imposta por um governo do PT que não mais condiz com o que a sociedade demanda em 2026. E eu não estou falando apenas na parte econômica, mas também na parte econômica e na parte institucional, na parte de valores. Não dá mais para o Brasil continuar perdendo lugares em PIB per capita, em geração de renda, relativa a outros países. O mundo mudou e a mentalidade no Brasil continua a mesma, representada por esse executivo. Então, eu acho que tem pontos importantes. Eu estava fazendo uns números interessantes aqui, Caniato, que olha só, 9 estados brasileiros representam 70% do eleitorado brasileiro, tá? 9 estados. Isso significa por volta de 110 milhões ali de eleitores num universo nacional de mais ou menos 156 milhões. Quais são esses estados? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Santa Catarina e Goiás. Se em São Paulo cresce 5%, frente ao que foi nas eleições passadas, ou seja, que se o Lula cai e a oposição aqui cresce 5%, representa basicamente 1% no eleitorado nacional. Alguns desses estados já são consolidados, como, por exemplo, o próprio Minas, que já vem crescendo, Rio de Janeiro também, Santa Catarina, Goiás, mas Bahia e Ceará está o grande jogo, onde a esquerda tem um número muito maior. Quando nós entendemos e vemos os números, ela também vem crescendo a rejeição da esquerda nesses dois cenários. Então, me parece que, tendo essa estratégia de entender a mudança e a matemática que está por trás, jogando favorável, fica claro que uma estratégia muito bem alinhada, como parece que foi feita ontem, dá com tranquilidade, entre aspas, para mudar o projeto do Brasil, ou seja, retirada do PT e impor alguém com uma mentalidade para 2026, uma responsabilidade fiscal, uma flexibilização do mercado de trabalho, uma mudança nas regras como um todo das despesas do governo. Enfim, me parece que a matemática está jogando a favor. Agora a questão é que essas lideranças continuem entendendo e demonstrando isso. E aí sim, o jogo pode ser bastante favorável. Vou passar para o Dávila vai trazer também suas análises a respeito desse ato que aconteceu em várias localidades, em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, mas também em outras capitais. Dávila, o mote do ato: Acorda Brasil. Enfim, milhares de pessoas participaram na Avenida Paulista e também se reuniram em outras localidades. Alguns pleitos, né, tratados nesses encontros. Perdão aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, investigação mais profunda no caso do Banco Master, fim dos abusos e das arbitrariedades de algumas instituições da República. Claro que há o elemento eleitoral que acaba se destacando em cada manifestação daquele que é pré-candidato, né? É preciso considerar isso.
mas muitos entenderam como um evento que simboliza essa união da direita. E aí o nosso repórter trouxe a manifestação de Ronaldo Caiado, que defende também aquele modelo que você, por diversas vezes, entende como sendo o mais adequado, ou seja, todas as siglas de centro-direita e de direita que quiserem deveriam sim lançar candidatos. Quanto mais, melhor. Você lê dessa forma, né, Dávila? Com certeza, Caniato. Mas vamos ao ato de ontem e depois mergulhar na análise. O ato de ontem tem algo fundamental. Mostra esta união da direita em torno do objetivo comum, que é vencer o PT e tirar a esquerda do poder nesta eleição de outubro. Ali estavam representados várias correntes da direita: Nicolas Ferreira, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro, todos ali, todos com esse objetivo comum de tirar a esquerda e Lula do poder e o PT em 26. Maravilha, união em torno do objetivo comum. O segundo ponto que me chamou a atenção foi a carta do presidente Jair Bolsonaro para parar esta briga de criança no seio da direita, para estar todo mundo focado em torno desse objetivo. Mostra a importância da união em torno de propósito. Terceiro ponto, mostrou a pluralidade da direita. Ali estão 2 candidatos, pré-candidatos à presidência da República. Nós temos Flávio Bolsonaro e Romeu Zema, e ainda um futuro, ou talvez possível candidato do PSD, que é Ronaldo Caiado. E ali, a análise de Ronaldo Caiado está corretíssima. Por quê? Neste enorme universo da direita, por que seria um erro apostar todas as fichas num primeiro turno em torno de Flávio Bolsonaro? Primeira razão, a enorme rejeição ainda que Flávio Bolsonaro tem. Isto é algo que pode acabar sendo uma disputa de rejeição entre ele e Lula e pode ser uma vitória no olho mecânico para um lado ou para o outro. Segundo ponto, 42% do eleitorado de direita gostaria de ter a opção de votar num candidato além de Flávio Bolsonaro. Então, por que não seguir a fórmula do Chile, deixar as pré-candidaturas a florescerem, tanto a de Romeu Zema como a do PSD, não sabemos se será Ronaldo Caiado ou Ratinho Júnior, eu acho que são as duas que têm mais chance. Mas deixe as candidaturas irem à rua. Como lembra o Mota sempre aqui, quem vai decidir é o eleitor na hora do voto. E aí no segundo turno, todo mundo unido, como foi o caso do Chile. A fórmula do Chile é a melhor para um Brasil para provar que a pluralidade na direita é uma virtude e não um problema para se chegar ao poder. Você, Mota, os atos realizados em várias capitais brasileiras, aqui na Avenida Paulista, milhares de pessoas participando do encontro Acorda Brasil. Muitas lideranças da direita. Seria a união da direita? Esse foi mais um bom movimento do Flávio. Eu acho que a união é inevitável, porque o momento é muito difícil e as circunstâncias são complicadíssimas. Nunca uma campanha eleitoral no Brasil enfrentou tantos perigos e tantas incertezas. Eu acho que é natural que haja uma diversidade de visões. Eu vejo que tem muita gente que acha que Flávio deveria ser mais duro, mais assertivo. Eles queriam que o Flávio subisse no carro de som e pedisse prisões, impeachment. Já outros acham que esse é o momento do diálogo, de suavizar a imagem, de ampliar a base. E aí, no meio dessa divergência, Flávio tem que seguir achando o seu caminho. Bruno, só para a gente fechar essas discussões, queria que você discorresse sobre aquela percepção que parte do mercado tem em relação aos vários nomes que têm se apresentado como os representantes da direita ou aqueles que entendem que poderiam ser os mais adequados para transformar o Brasil em um país que apostasse em medidas liberais, enfim.
algo que é muito defendido por vários integrantes do mercado. Quais dessas figuras atendem em parte ou têm um bom relacionamento com o mercado, né? Os nomes que têm sido ventilados, que poderiam ser nomes importantes dentro da pasta econômica do Flávio Bolsonaro, são nomes realmente de peso. Por exemplo, o Mansueto Almeida, não sei, pelo menos está sendo ventilado pela mídia, não sei se de fato ele chegaria a aceitar, depois que os nomes saíram, eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas de qualquer maneira, são nomes importantes. Saxida foi falado, enfim, são nomes de pessoas que têm um viés onde buscaria uma responsabilidade fiscal, e no meu entender, aí está o grande centro da questão e o eixo da questão. Veja, todas as melhorias, por exemplo, que a Argentina vem passando, tem um pilar central que ele é inegociável nas palavras do Milei, que é a geração de superávit. Porque tudo isso, ele faz com que todas as ramificações dentro de uma mudança econômica passem justamente por isso. Você passar a mensagem que passará a gastar menos do que você ganha, para você ter condição de derrubar a sua dívida e, com isso, passar aquela mensagem de que você é solvente no curto, no médio e no longo prazo, mostrando que as expectativas podem melhorar. Com isso, você vê juros futuro caindo, moeda valorizando, um ambiente de negócio mais flexível, trazendo mais negócios. Ele é relativamente simples de ser ajustado, como eu venho falando. Então, mesmo depois da mudança drástica, digamos assim, rápida, de Tarcísio ter batido o pé e permanecido como suposto candidato à reeleição aqui em São Paulo, ao governo do estado, e que Flávio seria, de fato, esse nome, começou a crescer dentro das pesquisas, o mercado tem começado a interpretar isso muito bem. Então veja que as mensagens que passam, elas são: teremos nomes importantes para buscarmos uma responsabilidade fiscal? Sim, porque os agentes econômicos entendem que esse é a parte única e inegociável que deve ser colocada no Brasil, onde a dívida não para de crescer e as consequências, quando isso chega, elas são brutais. Já estamos percebendo isso no dia a dia, ou seja, a perda do poder de compra de grande parte da população. Então, no meu entender, é mais a mensagem que passará dos nomes e como ele coloca essa mensagem de maneira até, digamos, mais calma, para que as pessoas, dentro desses agentes econômicos, percebam, ok, o Flávio, com uma mensagem mais amena, tem condição de atrair esse centro e o centro consegue dar voto ao Flávio e retirar o Lula. O grande ponto hoje é como tirar o PT do Brasil.